Oi, oi, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu vou dar continuidade ao assunto sobre Revolução Russa, sendo que eu, eu irei abordar as questões correlacionadas a Lenin, Stalin e Trotsky. Quais eram os ideais dessas três personalidades? E por que eles terminaram se tornando peças de grande importância para a Revolução Russa? Certo? Bem, Trotsky, ele acreditava que os ideais revolucionários socialistas deveriam não somente ficar na União Soviética. Ele tinha como objetivo fazer esses ideais serem propagados por todo o planeta. Mas como assim, Joyce, ele ia propagar esses ideais? Ele iria fazer uma troca. Ele daria uma ajuda econômica e, em troca, o país que aceitasse essa ajuda iria disseminar, propagar esses ideais revolucionários em seu país. Ele acreditava que esses ideais não deveriam ficar somente a um país, e sim a todos. Stalin, ele já divergia desse pensamento de Trotsky. Stalin, ele acreditava que o ideal revolucionário socialista deveria estar somente em um país, deveria ser somente também um único movimento, um único ideal revolucionário, e que esse ideal deveria estar somente na União Soviética, ou também conhecida como a URSS. Uma divergência que tinha entre Stalin e Trotsky era basicamente essa. Stalin acreditava que Trotsky ele deveria se manter ocupado pensando basicamente em resolver os problemas sociais, políticos e econômicos do seu país, e não ficar pensando que esses ideais deveriam ser comungados por todos os países. As duas mentes totalmente divergindo a isso, estão percebendo, não é? E assim, Stalin, ele, em 1927, ele implanta um processo de ditadura que foi caracterizado como o mais sangrento, pois todos aqueles que se opuseram aos ideais dele, ele perseguiu, matou e também exilou muitas pessoas. Trotsky, ele também foi exilado por amando de Stalin. Em 1953, Trotsky morre. E contam relatos, estudos, historiadores, dizem que foi a mando de Stalin. Olha como o poder já subiu a cabeça de Stalin. Ele já tinha uma noção de ser um país único, com esses ideais socialistas, e o poder termina deixando ele mais fanático, a tal ponto de fazer atrocidades. E assim, quem foram os fundadores do Partido Bolchevique ou bolcheviques? Bem, esse partido foi idealizado, construído por Lenin e Stalin. E o Partido Bolchevique, ele foi um dos maiores partidos de repercussão mundial. E esses dois idealizadores, sendo que no primeiro período quem estava à frente foi Lenin, que foi de 1848 até 1871. O processo de Lenin à frente do partido. Lenin, em 1921, ele promoveu uma política econômica na tentativa de reverter o processo de decadência da Rússia. Essa política recebeu o nome de NEP. E a NIP estava basicamente seguida desse jeito. Os camponeses, eles tinham mais controle sobre os níveis de produção agrícola. Alguns bolcheviques mais radicais acharam essa prática
bem valorosa. Vocês sabem o que significa a palavra URSS? A gente sabe que significa União Soviética. Mas a palavra em si, por inteiro? Pois bem, a URSS é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa abreviação, esse nome foi criado em 1922, que termina denominando a União Soviética. Stalin, gente, ele já retornando, fora a curiosidade, voltando para o assunto, Stalin, ele assume o poder do Partido Bolchevique depois da morte de Lenin. E assim, no regime de Stalin, a principal característica é a violência. E essa violência só chegou ao fim com a sua morte, que ele morreu no dia 5 de março de 1953. Todos os seus inimigos políticos, a elite e a burguesia, sofreram bastante na mão de Stalin. Bem, basicamente é isso. Espero que vocês estejam compreendendo. Eu trouxe essa parte sobre essas três personalidades, porque, querendo ou não, esses ideais socialistas se fazem tão presentes em nossa vida hoje. Se a gente parar para analisar, vivemos uma guerra constante, o socialismo e o capitalismo. Ainda tem o comunismo. E é muito interessante a gente compreender como foram essas etapas, para até então a gente conseguir fazer uma análise maior. Espero que eu esteja ajudando todos vocês, mesmo à distância. Estou morrendo de saudade de todos, saudade da bagunça, saudade de toda hora estar pedindo silêncio. Peço a Deus que essa pandemia acabe logo, para que o mais breve possível a gente possa voltar à nossa rotina, à nossa normalidade. Tá certo? Beijos, amo todos e até mais.